É uma noite de ceia. E basicamente o que eu quero fazer com os irmãos aqui é meditar em um verso bíblico nessa noite de ceia. Mas antes de fazê-lo, eu queria pedir que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, todos, feche seus olhos, larga o seu celular. Irmãos, às vezes a gente está pregando, os irmãos ficam aí mandando WhatsApp. Eu quero crer que você está filmando ao vivo e postando no Facebook o culto, mas se não é isso, por favor, desligue-o nesse momento. Vamos atentar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, mas a grande questão é que fomos primeiro amados. Então o nosso amor é o nosso corresponder ao Senhor. E há desejo no nosso coração de recebermos algo novo do Senhor. Há sede por Ti nos nossos corações. Há uma forte expectativa, um forte desejo de experimentarmos do Senhor uma vez mais. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é boa, ela é sempre boa. E o Senhor Jesus nos contou uma parábola sobre o semeador, falando que a questão muitas vezes é com o solo. Muitas vezes a semente não cai no solo bom. O solo somos nós, porque a Tua palavra sempre é boa. Então nessa noite eu quero dizer que os nossos corações também são solos bons. E nós todos vamos receber essa semente da Tua palavra. Nós vamos nos apropriar da Tua palavra. Nós vamos ser alimentados pela Tua palavra. O Senhor tem o nosso completo interesse, a nossa completa atenção, o nosso coração inclinado ao Senhor. Não há qualquer resistência em nós, ou eu declaro em nome de Jesus nenhuma opressão nesse prédio que possa impedir que o Senhor fale nesse lugar. Todos os que concordam com essa oração, digam amém, Jesus. Alguém projete para mim Efésios 2:10, por favor. Efésios 2:10, você não precisa nem abrir, porque o texto vai ficar permanentemente projetado para nós. Efésios 2:10. E, irmão, semana passada eu não estive aqui, a minha esposa esteve me substituindo. A propósito, quero dizer para os irmãos, confessar um pecado. Eu fiquei muito enciumado, porque veio tanto elogio. Tô brincando, obviamente. Mas é bom saber que Deus está usando ela também. E óbvio que a gente tem muita alegria em ouvir todos os líderes e a minha esposa, que é também obreira nessa casa, falando a palavra de Deus. Amém? O Ariel está aí? Está lá. O Ariel esteve comigo. A gente foi para uma viagem missionária, irmãos. Isso foi assim, glorioso, né, Ariel? Foi muito bom. O Ariel fez parte conosco, uma equipe. Nós fomos em 3 pastores e 2 irmãos. Um irmão que é seminarista e o Ariel. Foi muito bom. E assim, só para contar um pouquinho dos irmãos que nós fizemos lá, nós tivemos na nossa igreja em Mateus Leme. A igreja de Mateus Leme não tem nenhum prédio ainda. Ela acontece numa casa, os cultos, mas um espaço muito bom, muito grande. A nossa irmã lá, ela mora numa casa, o terreno da casa é mais ou menos 1.500 metros de terreno. Uma casa simples. O terreno é grande, casa de interior, essas casas têm terreno de pomar, né? E lá eles têm um espaço de 10 por 10, para os irmãos entenderem o que é 10 metros. Aqui o nosso prédio tem 20. Aqui nós estamos bem no meio dele, aqui, ó, bem debaixo do telão. 10 metros é que se eu cortasse daqui para os irmãos que estão sentados aí, 10 metros deve dar dessa parede até aquele ventilador ali, mais ou menos. Esse quadrado é 10 metros. É o espaço do quintal do irmão. Eles compraram uma tenda dessas de evento, que é exatamente 10 por 10. É bem grande a tenda. E eles colocaram naquele lugar, num canto é o fundo, é o muro de fundo do terreno, ali é a casa, e os outros 2 lados que são abertos, estão abertos, fechados com lona. Uma lona espessa para que o vento possa proteger os irmãos do tempo, do frio, da chuva, do vento. Eles não têm um prédio ainda, nós oramos por isso lá. Os irmãos são 3 células lá, uma de jovens, uma de adultos, uma de crianças. E essa igreja hoje tem 35 membros, mas nós reunimos perto de 60 irmãos, né, Ariel? No domingo à noite. Estivemos à noite no sábado e durante a tarde do domingo, reunido com a liderança da igreja. Nós apacentamos a família dos pastores
E nós fizemos muitas visitas, irmãos. O mineiro é gente boa. Tem mineiro na igreja hoje? Tem, né? Cadê a Cida? Cida é mineira. Ela ali, ó. Só tem você de mineira? Tem mais algum mineiro por aí? Mineiro é gente boa. A irmã Edina levantou a mão meio acanhada ali. O mineiro é assim, quietinho mesmo. A célula que nós fomos, célula de jovens, no sábado, irmãos. Os jovens começaram a célula, todo mundo assim, ó, Maurício. Muito bom ter vocês aqui hoje. Todos os jovens, já 13, 14 anos, todos os jovens assim, Daniel. O Ariel falando e todos eles assim, ó, todos eles, não é, Ariel? De tão tímido que eles são. Quietinho, mineirinho quietinho, né? Mas daqui a pouco, quando veio o fogo de Deus, o negócio ficou descontrolado também. Foi muito bom. E nós oramos por muita gente, vimos muitas maravilhas. No particular aí, a gente vai contando para os irmãos saberem, mas foi muito bom. Né? Foi uma viagem abençoada de ida, de volta. Nós viajamos em torno de 8 horas de volante corrido, né? Sem contar os intervalos. O texto de Efésios 10, 2-10, irmãos, o texto da minha mensagem faltou criatividade para o tema, então eu dei esse seguinte tema aqui para os irmãos hoje. Nós vamos cear daqui a pouco. Efésios 2:10, criado e transformado, a fé que enxerga quem sou. Diga assim, a fé que enxerga quem sou. Estamos num seminário de fé. Hoje é a terceira vez que nós estamos falando. Na verdade é a quarta, mas a primeira mensagem que o Wendel ministrou, ela foi um pouco antes, aí teve uns intervalos de um domingo. Hoje, na verdade, é a quarta mensagem. Eita Deus. Que nós ministramos a respeito de fé. Eu queria basicamente com os irmãos nessa noite meditar. É 2:10. Efésios 2:10. Eu queria basicamente meditar com os irmãos no dia de hoje sobre esse verso. Efésios 2:10. Os irmãos podem soltar a gravação aí. Efésios 2:10. A Bíblia ali não tem Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Novamente, nós só vamos estudar esse verso hoje. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos todos dizer isso? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu vou contar até 3, nós vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3 e... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Esse verso tem 2 verdades, e é sobre essas 2 verdades que eu quero ministrar nessa noite. Querendo edificar-nos, lembrando que todo domingo, o primeiro domingo do mês, nós estamos aqui para cear. Então nós estamos entendendo, dentro desse texto, falando de fé ao mesmo tempo, olhando para a cruz do Calvário, lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, nós queremos ser alimentados pelo Senhor nessa noite. Esse texto diz mais uma vez aqui, para nós encerrarmos, citamos ele mais uma vez na sequência aqui. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse texto tem algo tremendo, irmãos. Na Nova Versão Internacional ele diz, nós somos criação de Deus, ou feitura sua. Pode deixar projetado o texto ali o tempo todo, pode deixar ele lá. Nós vamos falar só dele, amém? Nós somos criação de Deus. Diga assim, eu sou criação do Senhor. Tem algo de muito belo nesse verso, irmãos, porque a palavra no original grego, para esse termo onde fala feitura, ou nesse texto que eu li, criação, é a palavra poiema. Poiema. Diga isso, poiema. Que, da onde vem a nossa palavra em português, poema. Porque somos feitura sua, somos criação de Deus. Somos poema de Deus. Os irmãos entenderam? Somos
o poema que Deus compôs. Isso é algo muito forte, sim ou não, irmãos? Nós somos a obra-prima da criação. É isso que esse texto introduz dizendo. E é isso que eu quero introduzir. São só duas verdades que eu quero ministrar para você nessa noite. Nós somos o poema do Senhor. Porque você serve um Deus apaixonado. Diga aleluia. Você serve um Deus apaixonado. Tem uma música, tem um cântico que diz assim: quando Deus te criou, Ele estava apaixonado, né? É um cântico. A Camila vai tirar ele para a gente cantar qualquer domingo aqui. Ele estava apaixonado. Irmãos, os irmãos sabem, isso é uma verdade. Esse texto, os irmãos pegam uma palavra, quanto que ela desvenda do caráter de Deus. Deus é um Deus apaixonado. Diga glória a Deus. Quando Ele criou você, Ele estava apaixonado pela criação. Ele estava apaixonado. Irmão, se você entra a Bíblia lendo o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que tudo que Ele ia criando era como se Ele interrompesse no final a obra e contemplasse aquilo que foi criado. E ali, ao término de cada verso, está dizendo: Deus criou, por exemplo, o dia e a noite, e viu Deus que era bom. Isso significa que o Deus criador de todas as coisas, Ele criou céus, terra, mares. E ao final de cada criação Ele parava para contemplar a sua criação. E Ele ficava apaixonado por aquilo que Ele criou. E dizia: é bom, é maravilhoso. Mas quando você vê, olha aqui para mim. Irmãos, é uma mensagem com dois princípios, mas eu quero que você coma essa palavra nessa noite, porque é para te edificar nessa noite. Quando Deus cria o homem, no entanto, a Bíblia diz assim: era muito bom. Então Deus cria a árvore frutífera, e a palavra diz: era bom. Criou a noite e disse: era bom. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, ela estava falando assim: ai, que bom que está calor, que eu não gosto muito do friozinho. E irmãos, o calor é muito bom. Talvez você não gosta muito da chuva, mas a chuva é necessário. Quando passa muito tempo sem chover, o ar fica seco, vem os problemas respiratórios. A chuva, o Senhor criou a chuva e disse: é muito bom. Talvez você não goste muito do frio. Eu sou daqueles que gostam mais do verão também. A quarta-feira nós estamos tirando em consagração na Chácara Dínamos. E eu passei 7 horas em consagração na Chácara Dínamos. E eu fiquei ali debaixo do sol, 7 horas debaixo do sol. O sol, quando vinha a sombra da casa, eu mudava a cadeira de lugar, tomando meu banho de sol, né? Renovando a vitamina D. Debaixo do sol. Eu gosto muito do calor. Deus fez o calor e viu que era bom. Mas eu quero dizer, o Lucas escreveu uns dias atrás, Lucas Reis, escreveu no grupo. E eu falei: sem o frio nós não teríamos um morango. O frio também é muito bom. E Deus foi criando, e Ele dizendo: bom, é bom, é bom, é perfeito, é maravilhoso. Mas quando Deus criou você, Ele disse: isso aqui é muito bom. Deus criou você e viu algo perfeito. Ele se apaixonou pela sua vida. Irmãos, às vezes por que eu estou introduzindo dizendo isso? Porque eu não sei em que condição você chegou a esse culto, ou qual tem sido a realidade da sua vida. Mas talvez você tenha ouvido o diabo falar para você que Deus não tem se lembrado de você, que Deus se esqueceu de você, que Deus não ouve você, que Deus não está atento à sua necessidade, que o Senhor não tem interesse em te curar, que o Senhor não tem interesse em se manifestar dentro do seu lar. Eu quero dizer para você, quando Deus te criou, Ele estava apaixonado por você e Ele diz: é bom. E Ele não se esquece de você. Então nós pecamos e fomos para distante de Deus. E agora o Senhor sim, Ele diz: é mal. Os irmãos sabem que na criação, o Senhor, depois de ter criado o homem no 6º dia, isso aqui os irmãos sabem, Ele fez então o 7º dia, chamou o 7º dia sábado. A palavra sábado significa descanso. E a Bíblia então diz que Deus colocou o homem no paraíso. O Éden é chamado lugar de delícias. Isso nos dá uma pista de onde Deus queria que o homem estivesse, o lugar de desfrute. Então a Bíblia diz assim que Deus descansou
Os irmãos estão comigo? Diga assim: Deus descansou. Agora, quando nós olhamos para isso na Bíblia, não somos tentados a achar que Deus ficou cansado na criação, trabalhou demais, labutou demais, então estava cansado. Irmãos, cansaço para nós pode ser isso, descanso. Uma maneira de renovar as forças. Para Deus, quando Ele entra no sábado, com um homem que é muito bom, colocado no lugar de delícias, e introduz ali o sétimo dia de descanso, Ele queria desfrute. Não é descanso, é desfrute. Eu vou curtir a minha obra-prima. O Senhor criou você para ser amigo dele. Amém, amados? O homem peca, então ele vai para distante de Deus. Aí você imagina que distante de Deus, então Deus vai esquecê-lo. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, ouça, são duas verdades. A primeira é a verdade do preço que foi pago pela sua vida. Nós estamos numa noite de ceia. Nós estamos aqui para relembrar isso. Diga assim: Jesus pagou um altíssimo preço por mim. Há uma matéria que saiu na internet há alguns meses. Um senhor americano, ele investiu toda o dinheiro da vida, tudo aquilo que ele conquistou ao longo da vida, em recursos. Esse irmão quer pregar comigo aqui, ó. Ele reuniu aqueles recursos, então ele comprou uma propriedade, eu não sei aonde, em algum estado lá dentro da América do Norte, nos Estados Unidos. Uma fazenda, muita terra. Amém, amados? A história desse moço diz que ele passou dias percorrendo as terras que ele comprou, uma propriedade então muito grande. Até que um dos dias, naquela semana, percorrendo toda a terra, conhecendo todas as dimensões da propriedade que ele comprou, em algum lugar na propriedade ele encontra então um armazém, e esse armazém estava trancado. Diga assim: trancado. Então aquele senhor, ele começa a tentar abrir aquilo, violar aquela tranca, mas ele não consegue. Então ele chama um empregado, e esse empregado vem com uma ferramenta, e ele então rompe as correntes e quebra ali o cadeado, e ele abre. E fazia muitos anos que não entrava um raio de sol dentro daquele armazém. E quando ele vai entrar naquele raio de sol, aquele sinal de luz dentro do lugar, os irmãos, pensa aquele lugar cheio de poeira, você vai vendo o raio de sol, porque é algo meio esfumaçado assim. Os irmãos estão enxergando essa cena? E esse senhor, quando ele vai olhando o armazém que ele comprou, de repente a luz bate sobre um lugar, ele vê algo laranja, e ele se aproxima. Isso é uma história real, tá, irmãos? Isso aqui aconteceu no ano retrasado, lá nos Estados Unidos. E ele vai se aproximando daquilo laranja, e o que ele encontra ali? Ele encontra um carro velho. Um carro velho. Ele começou a limpar aquele armazém, e um dia ele contrata um guincheiro, e esse guincheiro vem então retirar aquele carro velho, porque ele vai usar aquele armazém para depositar as plantações, a colheita. E ele fala para aquele guincheiro: você tira aquele carro velho de lá e joga fora. Aquele guincheiro, olha aqui, presta atenção por favor, não converse paralelamente não, permita que Deus fale o seu coração nessa noite. Aquele guincheiro, ao ir remover o automóvel, quando ele puxa aquele automóvel um pouco mais para a luz, ele vê um logotipo no capô do carro. E aí ele pega, bate o celular dele assim, procura no Google e descobre o quê? Isso é uma história real. Aquele ali é um Jaguar E-Type 1963. Ele senta no banco de motorista, o carro está todo, a tapeçaria toda tomada de, carro, a parte metálica tomada de ferrugem, a tapeçaria comida de traça. E ele senta ali, ele olha no odômetro do carro, 74 mil quilômetros rodados. Ele chama o rapaz e fala assim: amigo, o senhor sabe aquele carro que o senhor pediu para eu remover? É um Jaguar E-Type 1963, 74 mil quilômetros rodados. Falou: está funcionando? Jaguar, falou, esse carro deve valer alguma coisa. Não está funcionando.
eles começam a mexer no carro e eles chegam à conclusão que aquele carro está parado alguma coisa em torno de 30 anos. Mas ele falou, por que você não leiloa? Você não tem dinheiro para restaurar. Então leiloa esse carro. E esse leilão foi organizado nos Estados Unidos. E aí eu quero dizer para você o que aconteceu. Esse carro foi leiloado agora em setembro de 2016. Quantos irmãos acham que vale um Jaguar? Os irmãos nem sabem que carro que é esse aqui, né? É um Jaguar E-Type 1963, todo enferrujado, a lataria laranja cheia de sobressaltos na pintura, corroído em alguns cantos, e o banco comido de traça, irmãos. O carro conversível assim, a capota está recolhida, o pano todo mole, esgarçado, desbotado. Pasme. Na nossa moeda aqui em reais, o equivalente a 3.200.000 reais. Foi o preço que pagaram por esse Jaguar. Isso aqui é uma história real, tá? Está no esboço. Aí, irmãos, eu vendo essa história, eu me lembrei de um texto. Olha aqui. Mateus 13, 44 a 46 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Diga, boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Diga assim, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Jesus está dizendo assim, ó, falando aos discípulos dele: o reino de Deus é como um homem que encontrou um grande tesouro, então o escondeu. Não era dele. Aí ele vai, vende tudo que tem e compra o tesouro, sabendo que vale muito. E a outra ilustração é semelhante, é igual. Os dois versos falam da mesma coisa. Ou, como um homem que encontrou uma pérola de grande valor, entendendo que ele estava diante de uma joia, vai e vende todos os bens e compra. E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu fui acostumado a vida toda a olhar para esse texto de Mateus 13 e imaginar que ele tem conexão com Mateus 6,33, quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é como alguém que encontra algo muito importante, então torna todas as outras coisas secundárias para se dedicar primeiro ao reino de Deus. É a maneira como eu li esse texto a vida toda, até entender o que eu quero explicar para os irmãos nessa noite. Porque quando Jesus está falando isso, e se nós analisarmos, eu não vou fazer isso nessa noite, mas você pode olhar na sua casa, todo o contexto do capítulo, você vai perceber que Jesus não estava falando de você encontrar o reino de Deus e deixar tudo pelo reino de Deus, ainda que isso seja uma verdade. Nós encontramos com Cristo, então nós somos convidados a olhar Ele como a maior preciosidade que encontramos. A salvação é aquilo que de mais precioso temos. Conta-se uma história que alguém chegou em alguma igreja, e essas igrejas de testemunho, e os irmãos estavam ali em campanha da prosperidade, e aí tinha um pastor aqui no púlpito, e um outro pastor passeando no meio das cadeiras, e falou: quem tem testemunho para contar aí, levanta a mão. Aí o irmão levantou a mão. Olha, pastor, tem um testemunho aqui. Aí, pois não, qual que é o seu testemunho? Aí a irmã contou assim: pastor, eu estava toda endividada quando eu cheguei na igreja. Preste atenção, não estou falando mal da igreja não, mas eu quero mudar conceitos nessa noite. Eu estava todo endividado, eu cheguei na igreja, eu recebi Jesus, sabe? Depois que eu aceitei Jesus, o Senhor abriu uma porta de emprego, pastor, e eu paguei todas as minhas dívidas. A igreja, aleluia. E aí foram seguindo os testemunhos, testemunho de cura, de prosperidade, etc. Até que tinha uma senhorinha que levantou a mão e ela falou assim: o bispo, tem aqui um testemunho. E o irmão: pois não, qual é o testemunho da senhora? Pastor, eu queria dizer para o senhor que eu vivi a vida toda longe de Jesus. Eu encontrei com Jesus faz 3 semanas nessa igreja e todos os meus pecados foram perdoados. Aí o bispo falou assim para ela: e agora, qual é o seu testemunho? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque hoje nós damos valor a muitas coisas a despeito daquilo que é a maior obra.
A maior obra é que o Senhor nos comprou e nós pertencemos a Ele, estamos indo para o céu. Fomos perdoados completamente dos nossos pecados, irmãos. Pertencemos a Cristo. Fomos completamente libertos do mundo. Fomos completamente libertos do pecado. Fomos livrados da mão do diabo. Quem pode dizer um glória a Deus para esse testemunho dessa senhora? Mas nós queremos a cura, queremos a prosperidade. Alguém vai falar nessa noite: pastor, Deus não tem nada disso para nos dar. Deus tem tudo isso para nos dar. Mas é muito importante que a primeira coisa que você valorize é o fato dele ter te arrancado do mundo, e você ter se encontrado com Ele, e você então agora poder viver na presença dEle. É assim que eu interpretava o texto. E isso é uma verdade espiritual muito grande. Mas não é o que Mateus 13 está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro, escondeu, vendeu tudo o que tinha, veio e comprou. Encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Sabe o que Jesus está dizendo? O reino de Deus é como alguém que encontrou a Ferrari escondida. Eu encontrei, eu desci da glória, eu atribuí você valor. Você era um Jaguar E-Type 1963, abandonado num armazém. Eu vi você, considerei você uma grande pérola. Resolvi deixar a minha glória e vim caçar você. Pouco aleluia, porque você não entendeu. Ou você não entende. Jesus não estava falando de você valorizar o reino. Ele está dizendo que o reino de Deus é chegado no nosso meio. Nós fomos considerados um grande tesouro para o Deus. Nós fomos considerados uma pérola de grande valor. Então o Senhor deixou tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, deixou a glória, a habitação da glória, e veio atrás desse sem vergonha. Márcio Ricardo falou: filho, eu vi ali, talvez o mundo achava que você não tinha nenhum valor. Estou disposto a pagar 3.200.000 pela sua alma. Essa que é a questão. Por favor, diga comigo nessa noite, diga assim: eu sou esse grande tesouro. Eu sou uma pérola de grande valor. Amém? Você é. Jesus estava ensinando: esse é o reino de Deus. O Deus Pai, Criador de todas as coisas, o glorioso Deus, olhou do céu, atribuiu valor a você. Então resolveu deixar todos os outros negócios e dedicar agora a sua alma. Resolveu deixar todos os empreendimentos e vir te servir, servir o homem, salvar o homem. Amém? Irmãos, estou vendo muita gente andando. Queria muito que você se assentasse, prestasse atenção na palavra. Amém? Os irmãos são jovens, não é possível você segurar aí uns 20 minutinhos para terminar o culto. Amém? Tirando os irmãos que têm problema de bexiga, você pode ficar sentando. Olha aqui. Irmãos, o texto do Salmo 22, 17, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. A versão, a mensagem é uma versão que eu estou usando agora. Quando eu leio, eu tenho feito comparação com ela. Diz assim: um saco de ossos em exibição, encarado com desprezo por todos os que passam. O Salmo 129, verso 3 diz assim: os lavradores araram as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você que você foi considerado de grande valor para o Senhor. Somos feitura dele. Nós somos a obra de arte dele. Nós somos o poema que ele compôs. Nós somos a pérola preciosa do Senhor. Nós somos o grande tesouro do Senhor. Ele falou: olha, vale a pena qualquer sacrifício por estes. Então Jesus desce. E o texto que nós lemos agora, esse texto que eu li, irmãos, em tantas passagens da Escritura, narram que a morte de Jesus foi um espetáculo de vergonha. Jesus, ele foi pendurado no madeiro do lado de fora da cidade de Jerusalém. Temos alguns irmãos da equipe que estiveram em Israel esses dias. Voltaram agora na quarta-feira. Eu tive uma aula de Israel na quinta-feira. O irmão dando uma aula de Corinto, Éfeso, ele teve lá. Teve em outros lugares também. E Corinto e Éfeso ele nos deu muita aula. E ele estava nos falando dessas coisas. A cidade de Jerusalém então é uma cidade murada. Jesus foi colocado lá de fora. Esse dados eu já tinha, mas eu fui renovado nisso. Amém? O lugar onde Jesus foi crucificado
é chamado em Mateus de Gólgota, em Lucas é chamado de Calvário. É um monte do lado de fora da cidade que, pela tradição, imagina-se que esse monte era chamado de Calvário. A palavra Calvário ou Gólgota significa caveira. Pela tradição, entende-se que do lado de fora da cidade, as pessoas que viajavam passavam assim na estrada, e olhando para aquele monte, olhando a face do monte, é como se eles estivessem olhando um crânio humano. Por isso é chamado caveira, Gólgota, Calvário. Jesus, ele foi pendurado lá em cima com 2 bandidos. Esse é o preço que nós pagamos por ele. Pastor, essas coisas nós estamos cansados de saber, mas saiba, quando nós vimos para um culto de ceia, nós precisamos relembrar isso. Porque o Senhor está dizendo o seguinte: eu fiz isso por você porque considerei você de grande valor. Considerei você de grande valor. Quando nós olhamos para esses textos aqui, irmãos, esses 2 textos de Salmo 22, 17 e Salmo 129, 3, essa é a primeira verdade que eu estou contando aqui para os irmãos. Nós somos feitura do Senhor. Nós olhamos para um Jesus que amou você e sofreu completamente. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, alguma coisa em torno de 600, talvez mais anos antes de Cristo, ele vê Jesus crucificado, e é como se Jesus crucificado está dizendo: ele foi de tal maneira açoitado, que todos os ossos dele, todos os ossos da costela, toda a armação óssea do corpo de Jesus pode ser contemplada pelos que passam na estrada. Davi escreve Salmo 22, 17, ele fala: os inimigos me encaram do lado de baixo do monte. Eles gostam do que estão vendo, a maneira como eu estou sofrendo. O Salmo 129, 3 está dizendo: é como a terra que foi arada, que fizeram sulcos profundos, que de um lado para o outro, para uma plantação. Os irmãos conhecem? Conhecem arado? Como se tivessem feito isso nas costas de Jesus. A Bíblia, a mensagem para o texto do Salmo 22, 17, ela diz: olha, Jesus pendurado na cruz é como um saco de ossos. A morte na cruz não era uma morte rápida, não, irmãos. A pessoa era pendurada na cruz, ela ficava 2, 3 dias morrendo, definhando aos poucos. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus sofreu apenas 6 horas. Sim, a Bíblia diz isso, nós cremos isso. Mas por que Jesus morre então às 6 horas? É a maneira como ele tinha sofrido, tudo que ele foi açoitado, a maneira como ele estava sofrendo, ou a maneira como o corpo dele estava debilitado. Ele não suportou a cruz por mais de 6 horas. E a obra estava consumada em 6 horas. E ali então ele entrega o seu espírito. E por que eu estou dizendo isso nessa noite? Eu estou dizendo isso porque o reino de Deus é semelhante àquele que considerou você uma grande pérola, vendeu tudo o que tinha, subiu na cruz como nós ministramos nessa noite e morreu por você. Morreu por você. Nós vamos cear daqui a pouco. Quando nós pegamos o pão aqui, nós lembramos o corpo de Jesus, assim como o pão foi repartido para que um pedaço dele, cada um de nós peguemos, o corpo de Jesus foi ferido como se ele tivesse sido todo estraçalhado. Irmãos, eu coloquei aqui Isaías 53, tenha paciência comigo, mas permita que o teu espírito seja ministrado por Deus nessa noite. O texto de Isaías 53, na mensagem, que é essa Bíblia que eu tenho lido, diz assim, preste atenção. O servo cresceu diante de Deus. O servo é Jesus, ele se fez servo. Cresceu diante de Deus. Uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam, porque a figura de Jesus na cruz era uma figura impressionante para qualquer um que olhava. Nós olhávamos para ele com desprezo, pensávamos que ele era a escória. Irmãos, isso é a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Márcio. Mas esse é o fato. Ele levou as nossas doenças sobre ele, nossas deformidades e tudo que há errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava o castigando por sua culpa,
mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Sim, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, fomos sarados. Na cruz do Calvário, o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor está dizendo para nós: você é valioso. Você custou o meu sangue. Você valeu as feridas. Você é uma pérola de grande valor. Você é um tesouro inestimável para mim. Você é a minha obra de arte. Você é o poema que eu compus. Feche os seus olhos, por gentileza. Com temor no seu coração, eu gostaria que você orasse comigo. A palavra ainda não se encerrou, mas ore comigo. Diga assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me viu valioso e considerou pagar o teu sangue por mim. Considerou que eu valia essas feridas. Me considerou uma pérola de grande valor, um tesouro inestimável para ti. Eu sou a sua obra de arte, o poema que o Senhor compôs. Amém? Olha aqui para mim. E em segundo lugar, irmãos, isso é algo muito poderoso. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos cear hoje, vai cair um quebrantamento sobre a igreja. Quero declarar que nós vamos ter revelação sobre essas verdades, nós seremos poderosamente e profundamente marcados por essa verdade. Porque essa que é a questão. Quando nós lemos para esse texto, a Bíblia diz que saber que somos feitura dele nos transforma. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção. A Bíblia está dizendo o seguinte: somos feitura dele. Os irmãos mudaram a versão, né? Os irmãos mudaram a versão. Somos feitura dele, criados para as boas obras. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que depois que nós conhecemos essa verdade, que somos criados por Deus, que somos uma pérola de grande valor, que somos um tesouro inestimável, que valemos o sangue que foi derramado, que valemos essas feridas que ele suportou por amor a Deus. A Bíblia diz então que nós passamos a realizar boas obras. Olha o que a Bíblia está dizendo: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Aquele que entende essa verdade, ele é recriado em Cristo e passa a viver uma nova vida, ele passa a viver em novidade de vida, passa a viver de uma maneira transformada. Cadê o Roger? Aqui. Presta atenção aí, Roger, que eu vou contar para os irmãos agora. Porque eu e o Roger, nós estávamos lendo a Bíblia uns dias atrás aqui no prédio, e falei assim: não vou responder essa pergunta do Roger, que eu vou responder isso aqui de púlpito, e eu quero em nome de Jesus declarar que isso vai cair sobre nós aqui, por revelação. Nós estávamos lendo aqui, nós lemos então toda a primeira carta de João, e quando chega no capítulo 5 e verso 8, 1 João 5 e verso 8, a Bíblia diz assim: 3 são os que testificam na terra. Diga assim: o Espírito, a água e o sangue. No verso anterior, quando nós olhamos para 1 João 5, 7, a Bíblia diz que no céu testificam o Espírito, o Pai, a Palavra e o Espírito. E na terra o Espírito, a água e o sangue. Diga assim: na terra testificam o Espírito, a água e o sangue. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que testifica. O que está sendo testificado na terra? Porque o que está sendo considerado no texto de 1 João 5? A Bíblia está dizendo que Jesus é a verdade de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus é o Cristo de Deus, o enviado, a esperança das nações. Que Jesus é a verdade, que Jesus é a salvação. E a Bíblia está dizendo: desta verdade testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito. E na terra o Espírito, a água e o sangue. Irmãos, o que é ser testificado no Espírito, na água e no sangue? Bem, ser testificado no Espírito, obviamente, nós estudamos isso aqui há vários domingos atrás, quando eu estava
lendo para os irmãos um texto de João também, onde ele fala que ele ia ser recolhido, mas que o Espírito Santo ia ser dado à igreja, e ele vinha para testificar a justiça de Deus. Então a testificação do Espírito, no seu espírito, o Espírito Santo veio habitar em você para te lembrar constantemente que você é um filho amado. Preste atenção nisso, eu preciso da atenção da igreja, para que você coma essa palavra, porque senão você pode passar batido no que eu estou explicando, se você não entender o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para testemunho no seu espírito, os irmãos lembram que Jesus ouviu que ele era filho de Deus em 2 oportunidades. Quando ele foi batizado, ele saiu das águas, e o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba, e foi ouvida uma voz: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. No Monte da Transfiguração, já quase no fim do ministério, é ouvida outra voz também: este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus ouviu por 2 oportunidades: este é meu filho amado. O Espírito Santo é colocado dentro de você para lembrar todos os dias: Blenda, você é filha, viu? O Espírito Santo é plantado dentro de nós para lembrar: Thalita, você é filha, viu? O Espírito Santo é colocado dentro de nós para lembrar: Luiz, você é um filho. Eduardo, você é um filho. Zé Manuel, você é um filho. Cleiton, você é um filho. Ricardo, Flávio, você é um filho. Pedrão, Pesarolo, consumi uns 15 minutos dessa semana falando bem de você pro Neto. Nós vamos cantar nos próximos domingos aqui umas músicas que ele está compondo, irmão. São muito boas as músicas. Nós vamos ter uns CDs daqui a um tempo aí de músicas aqui da igreja. Isso aqui é uma glória, né? E eu mostrando para ele, aí ele falou assim: quem que é essa moça cantando? Eu falei: é a Bárbara, assim com a boca cheia. Canta bem essa moça. Eu falei: mas não é só ela não, a Vitória canta, o Daniel canta, o Cleiton canta, o Cris canta. Tá cheio de cantor bom lá, Camila, as Camilas, né? Você encanta, mas não canta não. Olha aqui. Olha aqui. Vou quebrar o gelo aqui. Mas eu gosto de você cantando, viu? O Daniel falou um dia assim: pai, por que você gosta do Wendel cantando? Eu falei: filho, porque é o cântico de alguém que foi transformado. Não é porque é bonito, é pela obra que o Espírito fez na vida dele. Aleluia. Mas essa é a realidade, presta atenção. O Espírito foi colocado dentro de nós para testificar: Paulo, você é filho. Mateus, você é um filho. Roger, você é filho. O Espírito Santo, ele vai te lembrar constantemente: olha, você é um filho. Viu, Marcelo? Viu, Antônio? Viu, Jorge da Ana? Você é filho, querido. Viu, Maísa? Você é filha. Viu, careca bonita? Dani, Lucas, nós somos filhos. A tarefa do Espírito Santo é nos lembrar constantemente: você é filho. Como filho, ele está dizendo o seguinte: olha, pode entrar na casa do pai e abrir a geladeira, você tem liberdade, fica à vontade. Como filho, ele está aqui para nos lembrar: você é amado. Mas eu preciso avançar para o próximo ponto. Diga assim: o Espírito Santo me foi dado para testemunhar que eu sou filho. Mas a Bíblia fala de um terceiro testemunho. Vou pular o segundo para falar do segundo por último. O terceiro testemunho é o sangue. O que valida essa certeza de que nós somos filhos? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus morrendo na cruz do Calvário não é um homem qualquer, não é um grande líder, não é um homem do bem que morreu na cruz. Muitos homens na história, homens fascinantes, Gandhi, Agostinho de Hipona, ou mesmo os discípulos, muitos homens se deram por causas. Eles fizeram um grande serviço para a humanidade. A diferença de Jesus Cristo desses grandes homens é que Jesus é o único que ressuscitou, irmãos. Por isso esse sangue que foi derramado, essa morte que seria consequência de um pecado que ele não cometeu e por isso não teve poder de segurá-lo morto, ele ressuscitou. Esse sangue que foi derramado é um testemunho para mim e para você que nós fomos comprados, que nós não pertencemos mais ao mundo, que nós não pertencemos mais ao diabo,
que você tem direito de viver em santidade e em transformação de vida. Que você pode me dizer nessa noite: pastor, tenho tido dificuldade para vencer o pecado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, sabe por quê? Porque você ainda não conhece a realidade do sangue do Cordeiro. Porque você pode dizer: pastor, tem uma tremenda batalha na minha mente, quando eu vou ver eu já estou pensando que eu não devia. Eu quero dizer para você, que se você entender que o sangue foi derramado, você nessa noite vai orar: Senhor, lava a minha mente com o teu sangue. E eu quero dizer para você, que você vai começar a ter pensamentos do céu. Você vai começar a estar voltado para as coisas do Senhor. E aí, por último, então, nós temos o testemunho da água. E para falar sobre o testemunho da água, eu preciso falar de João 3,5. Porque Jesus, no diálogo que ele estava tendo com Nicodemos, ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, e segue falando. Diga assim: da água e do Espírito. Porque esse Espírito, o sangue e a água, é o mesmo a água e o Espírito que Jesus está falando para Nicodemos. Agora, o que nós podemos entender? Olha aqui para mim, deixa a Aninha já parar de chorar. Ela está chorando de quebrantamento. Olha aqui, nós poderíamos, irmãos, há teorias, há irmãos que pensam o seguinte: pastor, nascer da água e do Espírito, presta atenção. Há gente que diz assim: nascer da água e do Espírito é nascer uma vez homem natural, e a outra vez homem espiritual. Por quê? Nascer do Espírito pode ser que quando você recebeu o Espírito Santo, porque você aceitou Jesus, você nasceu do Espírito e recebeu o Espírito. Isso é nascer do Espírito. Aí existe uma corrente teológica que diz que nascer da água é nascer o primeiro nascimento, o seu nascimento natural, quando você era bebê, porque você nasce molhado pela placenta. Mas, irmãos, quando você nasce molhado pela placenta, aquilo não é água, aquilo é líquido amniótico. Mas existe uma corrente muito forte que diz isso. Amém? Então quem entende isso aí que eu acabei de explicar agora, que aquilo não é água, então defende uma teoria que nascer da água seria nascer do batismo. Então nascer da água e do Espírito seria: eu aceitei Jesus, recebi o Espírito, nasci do Espírito. Nascer da água é aquilo que nós vamos fazer no dia 24/6, é me batizar também. Amém? É uma teoria boa, sim ou não? É uma boa teoria. Mas eu quero dizer para você que quando nós seguimos o texto, no verso 10, Jesus contando que aquilo que é nascido da água, deve nascer da água e do Espírito, deve nascer de novo. Lá na frente Jesus questiona assim Nicodemos: és mestre em Israel e não podes compreender essas coisas? Opa! Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Nicodemos era um mestre da lei. Ela é chamado de Grau Mufti. Grau Mufti. Ele era um dos maiores mestres da lei que existia em Israel. Um líder religioso muito forte. Ele não era padre de uma paróquia, ele era responsável por uma arquidiocese, vamos dizer assim. Quem está entendendo? Ele é alguém muito instruído. Quando Jesus está questionando ele, Jesus não está ironizando. Ele está falando o seguinte: olha, você que é um mestre da lei, quando eu estou falando dessas coisas, você deveria criar uma conexão na sua mente com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se Jesus está questionando Nicodemos nesse aspecto, Jesus está dizendo: olha, água e Espírito já foram citados no Velho Testamento. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando aqui? Onde está essa citação? Ezequiel 36, 25, 26 e 27, Roger. Diz assim: então espalharei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de toda a imundícia, e todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vamos dizer isso? Diga assim: o Senhor prometeu que espalharia sobre nós água pura para nos purificar, e nos daria um espírito novo. Então o que nós podemos entender? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. A Bíblia está dizendo que são 3 os testemunhos de que nós nascemos de novo e que Cristo é o Salvador. É que, uma vez que nós encontramos no Senhor, há 3 selos nas nossas vidas. Primeiro,
o Espírito que foi dado para você para testemunhar. Você é filho amado do Senhor. Diga isso: eu sou filho amado do Senhor. O segundo testemunho é o sangue. Nós vamos pegar o cálice com suco de uva, e quando nós estamos levantando aqui, estamos lembrando: foi pago um alto preço pela minha vida. E o terceiro testemunho é o testemunho da água pura do Senhor, que é derramada sobre nós. Para quê, pastor? Para que nós sejamos um povo lavado das imundícias do pecado. O mundo precisa olhar o povo de Deus e olhar para nós e enxergar um testemunho diferente. O mundo precisa olhar e falar assim: esse camarada é fiel nos negócios. Esse camarada aqui, ele é respeitoso, ele é honesto. O padrão dele é mais alto. Esse irmão é santo. Ele é consagrado. Eles podem não saber dizer com essas palavras, mas eu quero dizer que é uma promessa do Espírito do Senhor sobre nós. O Senhor diz que aquele que encontra com Jesus, ele vai experimentar uma transformação. Nós somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Diga assim: a água do Senhor me purifica. Por isso eu quero dizer para os irmãos nessa noite, é simples, sim ou não? Os irmãos entenderam a explicação? Eu quero dizer para os irmãos que quando nós ceamos nessa noite, quando nós estamos tomando aqui o cálice, quando nós estamos comendo o pão, nós precisamos lembrar que nós estamos em aliança com o Senhor, e que nós temos a responsabilidade de sermos pessoas diferentes nesse mundo caótico, perdido, derrubado, inclinado para más ações e más obras. Nem um amém, nem um glória a Deus. O pregador odeia isso, irmãos. Os irmãos vão dar glória a Deus na hora que eu falar: já estou terminando. Aleluia. Quem entendeu a palavra? Eu quero dizer algo para os irmãos. Nós vamos cear hoje, mas eu quero lembrar algo para você. Quando nós pertencemos à igreja, quando nós achegamos ao Senhor, o Senhor quer fazer tudo novo. E há muita gente que chega à igreja e fica vivendo a velha vida ainda. Pastor, qual que é a velha vida? Irmãos, vou dar algumas pistas da velha vida aqui para os irmãos. A velha vida é uma vida de egoísmo. A velha vida é uma vida de orgulho. A velha vida é uma vida de arrogância. A velha vida é uma vida na prática do pecado. Os irmãos, não vou nem traduzir o que é isso. A velha vida é uma vida de tristeza. É uma vida não resolvida, é uma vida de mágoa, é uma vida de ressentimento. Nós somos desafiados a ver uma nova vida. Irmãos, estava dizendo para alguém ontem, mas eu quero dizer isso para nós nessa noite. O Senhor nos convida. Eu esqueci de fazer, irmão, o Sandro que ministrou, mas qualquer dia eu vou fazer isso aqui. Isso aqui pode expor, mas os irmãos deveriam entender esse princípio. A Bíblia diz que se você vem entregar o seu dízimo, a sua oferta, e você tem um problema com o seu irmão, você deixa a sua oferta antes de ser entrega, vai, reconcilia com o seu irmão, volta e entrega a sua oferta. Pisei no tomate com o irmão, dei a palavra, não apareci. Ou melhor, o irmão estava contando comigo, não apareci, não mandei nem recado, nem me justifiquei a minha ausência. Eu quero dizer para você, o velho homem corre para a santidade, corre para o compromisso, corre para a responsabilidade, corre para ser um ser diferente. O velho homem é quebrantado. O velho homem busca as coisas do alto. O velho homem quer os frutos do Senhor se manifestando sobre a sua vida. Quais são os frutos do Espírito, irmãos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. O novo homem, ele quer ser diferente. Por quê, irmãos? Porque não é uma capacidade humana. Você foi purificado pela água. Nós fomos lavados. Não somos mais escravos do pecado. Pastor, eu tenho pecado. Eu quero dizer para você, talvez isso vai causar escândalo na igreja, vamos falar, pastor peca também. A grande diferença nossa, a diferença do mundo, é que o mundo está confortável no pecado. Nós não. Nós somos uma geração que quer a justiça, nós queremos as coisas corretas, nós queremos as coisas com compromisso, nós queremos ser amorosos, nós queremos isso. Pode ser que nós não estejamos conseguindo fazer completamente. Enquanto estamos aqui na terra, vamos, irmãos, assim, frequentemente nós vamos deslizar e errar, mas nós estamos nos preparando para ir para cima.
Aqui, se nós temos problema um com o outro, nós ficamos inquietos porque nós queremos resolver. E se você é alguém que está correndo de resolver, eu quero dizer para você, examina bem se você já foi marcado pelo sangue e tem um espírito, porque você purificado pela água não é. É pesada a palavra, irmãos. Eu quero dizer para você, às vezes no meio da igreja, a gente fala assim, pastor, eu vou lá, vou dar meu braço a torcer. Olha aqui, eu estou falando com todo mundo, inclusive comigo. Não vou dar meu braço a torcer, isso é arrogância, isso é orgulho. No nosso meio nós não queremos ser dessa maneira. Quem era orgulhoso é o diabo. Jesus é humilde a ponto de deixar a glória e vir e lamber o chão e lavar o teu pé. Então no nosso meio, dar o braço a torcer é coisa simples. Eu sou o primeiro. Vou encerrar já, prometo. Agora você vai dar um aleluia. Falei com o Flávio aqui, voltando de férias, né? Foi férias, né? Viagem missionária, foi quase uma férias. Falei, Flávio, eu quero ser melhor líder para você. Eu amo o Flávio, irmãos. Estou falando isso aqui publicamente. Todos os líderes da igreja podem receber a palavra como se estivesse sendo direcionada a você. Mas eu vou falar para o Flávio. Eu te amo. Deus me colocou na sua vida para investir no seu ministério. Eu acredito que Deus tem um chamado na sua vida. Eu acredito que Deus te chamou para ser um homem de Deus. Eu acredito que Deus vai te usar. Eu acredito que sinais vão ser realizados através da sua vida. Eu acredito que tem uma unção que te fortalece, que te ampara, e você vai andar na força do Senhor. Muitos sinais vão ser realizados. Esses 82 nessa leva de 3 encontros é só o começo, meu filho. Prepara você para grandes coisas. Eu digo isso para todos os líderes aqui. Mas eu quero dizer para você, é fácil elogiar, dar palavra de carinho. Eu quero ter a mesma facilidade para dizer o seguinte, eu como líder, dizer a ele, filho, eu errei agora. Você tem condição de me perdoar? Eu sou o seu líder, eu que mando aqui, viu, mano? Mas eu quero dizer para você, eu quero parecer com Cristo, então eu quero dizer para você, eu tenho errado. Às vezes eu tenho sido duro demais. Às vezes eu te exijo além da conta. Os irmãos estão entendendo? Aqui eu estou fazendo algo verdadeiro. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. No mundo, lamber o pé do outro, jamais que um líder vai deixar a sua cadeira de espaldar mais alto e vai se humilhar para um subalterno. É o mundo que diz assim, não estou falando aqui do Flávio. Amém? Mas nós não somos do mundo. Jesus disse o seguinte, alguém dentre vocês quer ser grande, sirva os outros. Esses dias alguém falou assim, pastor, eu sinto que Deus tem um chamado para ser um discipulador. Vai ser pastor, meu irmão. Mas eu quero dizer um negócio, se você não aprender a respeitar a sua liderança, Deus vai tirar até da liderança. Você não entendeu o que é servir. Os irmãos estão entendendo? E isso vale para todas as realidades. Talvez alguém está falando assim, pastor, não me sinto preparado para liderar a célula. Sabe o que você está dizendo? Você não entende os princípios. Porque liderar célula no nosso meio é servir. Quando você diz, não estou preparado para liderar célula, você está dizendo, não estou pronto para servir ainda. Não estou pronto para amar ninguém ainda. Não estou pronto para fazer uma visita, para dar um pouco do meu tempo, para orar pela necessidade de alguém, por me importar com os outros. Porque esse é o padrão do reino. Quer alguém governar no nosso meio? Esse aqui é o padrão. Nós vamos hoje tomar ceia, nós precisamos lembrar dessas coisas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para andarmos nela. Essas são as boas obras: servir os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, interceder pelos nossos irmãos, nos humilharmos pelos nossos irmãos, reconhecer que eu errei com meu irmão. Eu vou terminar já, mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: não fuja de ser discipulado na igreja. Os irmãos falam assim, é difícil prestar conta para alguém, pastor. Como chama isso? Orgulho e arrogância. Orgulho e arrogância. Você quer se proteger porque você ama a sua reputação. Quem ama a reputação parece mais com o diabo do que com Cristo, porque Cristo, a vida dele estava exposta. Ele foi tão exposto que na cruz do Calvário até os ossos podiam ser vistos pelos inimigos. É o texto que nós lemos. A mensagem é um pouco dura? Fale sim. Mas, sabe, irmãos, às vezes a gente prega a favor aqui, os irmãos não entendem o que é a favor de Deus. A favor de Deus para viver uma vida transformada, para as boas obras.
Talvez você vai falar assim para mim: pastor, é muito difícil. Olha aqui o que eu quero dizer para a igreja aqui, olha aqui para mim. É muito difícil. Não é não, meu irmão, é fácil pra caramba. Difícil é ficar nessa situação sua, que você entra, sai e não muda de vida. Isso que é difícil. Porque você pode chegar soluçando de chorar, com raiva de você mesmo, porque você está abrindo seu coração para o outro, falando: eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu tenho inveja de você. Falar: pastor, isso é muito difícil. Chegar é difícil, mas o resto é tudo fácil, irmãos. Eu vou terminar contando um testemunho para os irmãos. Quando nós éramos discipuladores lá em Santo André, nós saímos da rede jovens e vimos para a rede adultos. Pastor Dênio Júnior, que não era pastor, também não era pastor, nós fomos ordenados juntos. Ele assumiu os jovens e começou a crescer. E eu estava à frente da rede adultos. Só crescer. Estou contando aqui para a igreja para dar o meu testemunho, para isso te ajudar a ser parecido com Jesus. Aí no meu coração comecei, está todo mundo me ouvindo? Eu estou confessando pecado, nós vamos tomar ceia aqui junto, nós precisamos ser verdadeiro conosco. Eu olhei internamente para mim mesmo e falei assim: estou morrendo de ciúme e inveja. Inveja é feio, hein, pastor? Inveja é cabeluda, hein? Mas sabe, às vezes você quer colocar um pano quente no pecado. Eu estou sentindo, meu coração não está alinhado. Irmãos, fala logo que é inveja, ué. Nós queria ter um carro bonito igual o seu. Vergonha nenhuma, só não dá para elogiar a mulher dos outros. Isso aí não, melhor não. Ó aqui, os irmãos estão entendendo? Aí eu fiquei lidando com aquilo, eu orei por aquilo, irmãos. Eu vou encerrar agora, presta atenção, orei, o Espírito Santo falou assim: vai lá e confessa. Eu falei: nossa, meu Deus. O Dênio hoje tem 28 anos, ele era um moleque. No melhor sentido da palavra, quem entendeu? Sou bem mais velho que ele. Eu fui líder dele. Mas eu olhando para ele, eu comecei a olhar, e o Espírito Santo tratando comigo, e começou a falar assim: Márcio, fui eu que escolhi ele. É eu quem tenho ungido ele. Ele tem crescido porque eu quem tenho dado crescimento. O que ele fala é a capacidade que vem de mim. Quando você o resiste, você está resistindo a mim. E por isso, eu te paro. Eu falei: opa, peraí. Resolvi. Fui no Dênio um dia, abracei com o Dênio e falei assim: eu queria que você orasse por mim. Marcião, por quê? Ele me chama de Má, né? Falou: mano, eu tô com inveja de você, velho. Ele: por quê? Não, porque, sei lá, cara, esse negócio da Move tá crescendo demais, sobrando pouco espaço, tá muito em evidência. Eu faço parte de uma equipe lá, irmãos, que um é filho do pastor, o outro é cunhado. Então é duro a guerra, sabe? Se você não olha com os olhos de Deus, os irmãos entendem? Irmãos, quando eu recebi aquela oração, porque eu abracei de verdade, e eu chorei muito, fui tratado por Deus, irmãos, mas veio uma paz tão grande, mas tão grande. A Sueli está lá atrás, ó. E eu vou dizer para os irmãos que aconteceu para tentar te inspirar para fazer a mesma coisa. Nós começamos a crescer. O Éder fez parte dessa equipe lá. O Éder, Daniel, Diego e os dois Diego, né? Diego, o Éder, Daniel. Eram da minha equipe lá. 4 irmãos. Teve um encontro que eu voltei para casa, tanta glória, tanta unção, tanto poder, estava passado. Tantos irmãos foram usados que eu falei assim: eu sou líder, mas não vou falar não, os irmãos são muito bons. A minha equipe. Eu falei: amor, o que está acontecendo? Ela falou: não sei. Mas eu quero explicar para os irmãos essa noite. Aonde você se alinha com Cristo, as coisas vão fluir. Tem muita gente amarrado no meio da igreja porque você está preso a sentimentos. Está preso a coisas que você precisa consertar. Tem gente aqui me ouvindo, você está com a sua vida travada há anos por causa de um irmão, de uma irmã, da mãe, do pai. Pastor, mas eu estou conversando com ela, mas você precisa ir lá, lavar os pés e admitir que errou, filho.
e fazer isso de todo o seu coração. Criados em Cristo Jesus para as boas. Os irmãos já alguma vez tinham meditado tanto tempo em um versículo? Fique de pé no seu lugar, por favor. Deus falou com você? Queria pedir que... Hoje eu vou pedir para os irmãos da rede de adultos me auxiliarem aqui na mesa de ceia. Zé, Ricardo, Lineu, Sandro, Felipe. 5, certinho. Me ajudarem aqui. Irmãos, hoje nós vamos tomar ceia. E esse cálice que você vai tomar ceia, só instruir isso aqui porque nós vamos orar. O louvor pode subir. Olha aqui para mim. Esse cálice que você vai tomar ceia, você pode tomar esse cálice e levar o cálice embora. Ok? E aí você pode servir. Lava ele direitinho, serve alguém que você ama. Não batizado, pastor, em culto aqui é só batizado, ok? Lá você vai servir, aí você vai dizer, olha, o sangue foi derramado por você, toma esse cálice aqui, eu quero que você tome isso, é algo espiritual, quero te abençoar. Os irmãos todos vão levar o cálice embora, amém? A partir do mês que vem nós vamos usar um outro modelinho, que é um modelinho que ele vem lacradinho, ele é mais higiênico com esse. Ele é descartável, a partir do mês que vem. Uma recomendação, então nós vamos seguir aqui. Amém? Você pode levar esse cálice embora na ceia hoje. Deve participar da ceia somente irmãos que já foram batizados. Nesse semestre nós seguramos os batismos o semestre inteiro para fazer no dia 24/6. Amém? Segure as pontas, no próximo mês você já vai cear conosco. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Aleluia. Feche seus olhos, fique em silêncio no seu lugar. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu: eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer o pão, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vamos participar da ceia nessa noite em memória do Senhor. Aleluia. Nós servimos a um Jesus que não está morto. Ele está vivo e está no meio de nós nessa noite. Ele está vivo e está aqui bem perto de nós nessa noite. Ele está vivo e a sua palavra tem sido liberada nesse lugar. Ele está vivo e diz para nós nessa noite: você é feitura minha, criado em mim para as boas obras. O Senhor está vivo e está no nosso meio dizendo: eu considerei você uma pérola de grande valor. Eu considerei você, aleluia, um tesouro. Resolvi esconder. Fui e vendi tudo por amor à sua vida. Meu Deus fez uma cruz. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Ele diz: quando vocês reunirem em número 2 ou 3 em meu nome, ali eu farei presente no meio deles. Nós estamos aqui para relembrar: esse sangue derramado foi para que nós fôssemos purificados, para que fôssemos comprados. O diabo pode estar requerendo a sua vida. O diabo pode estar oprimindo você com mentiras, mas a verdade do Senhor sobre a sua vida é essa: você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Foi pago um alto preço por você. Aleluia. Nós comemos o pão nessa noite e lembramos: Senhor, teu corpo foi partido. E hoje, ao participar dessa ceia, nós lembramos: temos uma aliança contigo. E a aliança do Senhor conosco, a sua igreja, é essa: que o Senhor vai nos levantar como luz para as nações. E os povos olharão para nós e eles dirão: a saída para o homem. Senhor, a nação brasileira está em crise.
Nós estamos enfrentando dias difíceis. Nós estamos vendo a corrupção. Mas esse povo vai descobrir que a corrupção está no coração do homem. E aquele que tira a corrupção do centro do coração do homem é o Senhor. É pela ação do teu Espírito que nós fomos levados a aparecer com Jesus. Nessa noite, a participarmos da ceia, Senhor, o Senhor vai nos santificar aqui nessa noite. Eu declaro ser uma nova medida da tua unção sobre nós. E a minha oração específica é isso: que caia sobre a igreja Dínamo São Mateus uma nova medida de temor. De temor. De temor, Jesus. Nós vamos fugir do pecado. O Senhor vai dar graça para os meus irmãos. Nós não vamos suportar viver no erro, pois somos purificados nas águas, ó Deus, e as águas que caíram sobre nós nos lavaram e removeram toda a sujeira do pecado. E isso será um testemunho, Senhor, para os povos. O teu Espírito é um testemunho, Senhor, de que somos filhos. O sangue do Senhor é o preço pago, mas nós teremos esse selo das águas que nos lavaram, que nos purificaram. Nós vamos tomar e ser santificados nessa noite. Consagramos ao Senhor elemento pão nessa noite. Consagramos ao Senhor elemento, Senhor, suco de uva nessa noite. Nós vamos participar, aleluia, nessa noite, aleluia, relembrando o concerto que o Senhor fez conosco, aleluia. Nós fomos comprados e pertencemos ao Senhor, e vamos viver uma nova vida, pois somos criados para as novas obras, boas obras do Senhor. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra nessa noite, entendi que eu sou feitura, criação, poema composto pelo Senhor, uma obra de arte, um tesouro, uma pérola de grande valor, pelo qual o Senhor deixou a glória. O Senhor veio ao meu encontro. Nessa noite, faço um compromisso contigo, o de permitir que o teu Espírito me quebrante gradativamente mais e me mude de tal maneira que em minha vida reine a tua vontade e não a minha, e eu me submeta à tua vontade, e todos vejam a transformação que o Senhor fez na minha vida. Sai do seu lugar, pegue o pão, o cálice, volte para o seu lugar, nós já vamos cear. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Deus, Meu Deus fez uma cruz. se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem.
Aleluia. Éder, volta ao vídeo no início, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Queira sentar-se um instante, nós já vamos encerrar o culto. Nós vamos fazer uma ceia diferente. O pastor gosta de ficar criando em culto de ceia, né? Vamos terminar o culto de uma maneira diferente. Vamos fazer uma ministração. Hoje já orei, está consagrado, presta atenção. Não vou mais orar nesse culto, amém? Esse vídeo, essa edição é de 6 minutinhos. Ao término dela você vai cear, amém? Enquanto você assiste essas imagens, ore ao Senhor. Talvez você fale assim, pastor, está tudo bem, eu não fui afetado por essa palavra nessa noite. Mas às vezes Deus sondando, Ele quer mostrar algo, quer te levar ao arrependimento, alguma mudança. Amém? Quer te levar a deixar alguma prática. A teologia dos nossos dias é que o homem deve ser feliz. Só que essa felicidade muitas vezes ela é a preço do pecado, né?